Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live da semana. O tema de hoje é cansaço, indisposição, insatisfação, né? E deixa eu chamar aqui os meus amigos, Poliana e Lucas, e a gente já começa. Enquanto isso, também a gente dá um tempinho para as pessoas chegarem. Oi, Lucas. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Oiê, boa noite. E aí, pronto para falar de indisposição, cansaço e etc. Pronto. É um tema bem Nossa, polêmico. aí nem fala, enquanto eu tava, enfim, mexendo nos conteúdos, muita coisa da minha vida mesmo veio. Oi, Polly, boa noite. Oi, gente. Não, é um tema que não tem como você se aprofundar sem refletir em todos os aspectos que ele entrega. Exatamente. Polly, a gente estava falando aqui do tema, mas você fique à vontade para, enfim, para começarmos. Boa noite, pessoal. Mais uma livezinha aqui, 18h30, segundona. Começar a semana com temas importantes. E hoje, particularmente, eu gosto muito desse tema. Eu acho que é um tema que me traz um pouco de revolta também. Então, é um tema que eu gosto de falar Sim, bastante, é um tema que eu gosto de debater bastante, principalmente com os meus colegas de profissão, principalmente. Que é onde a gente acaba conversando mais sobre isso, né? Que é essa questão da indisposição, cansaço crônico, dessa sociedade do cansaço aí que a gente anda vendo cada dia mais. Então, eu acho que é um assunto muito importante, nada mais justo do que trazer aqui para o Cultive, que a gente fala tanto de saúde. Então, a gente tem que falar sobre isso também, né? Sobre esse cansaço, sobre essa produtividade que exigem da gente o tempo inteiro. sim. E é uma coisa que atualmente tem ficado muito exacerbada, né? Eu acho que desde a pandemia a gente teve um. A gente entrou muito a fundo nesse tema e todo mundo começou a discutir sobre, né? Ele ainda é um tema super importante, mesmo que a gente tenha passado por aquele pico todo, né, do estresse que a pandemia causou, a gente ainda está sofrendo com as coisas que aconteceram, né, com o estresse que o nosso corpo passou e tudo mais. Então, é um assunto que ainda não sai da, não sai da atualidade, ele está sempre recorrente, E né? é um assunto que é delicado de falar, porque a gente mexe em alguns. Eu lendo, por exemplo, além de alguns gatilhos da minha vida e das reflexões, a gente mexe numa organização social também quando a gente fala sobre isso, né? Porque enquanto eu tava. Ah, temos Sim, visita. Ai, não! Enquanto enfim, estava lendo sobre o assunto cansaço e indisposição, veio a reflexão de dois pontos que, assim, acho muito cruciais de falar, que um deles é o que a Polly comentou, de estar nas mãos dos médicos, muita coisa, inclusive algumas questões morais, etc. Tudo que a gente somatiza no nosso corpo, que mesmo que não é de origem física, acaba ficando para o médico cuidar, e aí a gente vem para uma questão psiquiátrica e mental super forte quando a gente fala de cansaço e indisposição crônicos, né? E também sobre sim. a forma que a gente é cobrado hoje. Então, todo mundo tem que ser bom em tudo, em casa, no trabalho, ter o corpo bom, comer bem, dormir bem. E aí a conta não fecha do total de tempo que a gente tem. Então, como é que nessa sociedade que a gente vive, a gente não fica cansado e indisposto com o tamanho da listinha de coisas para fazer que a gente tem e que só aumenta, né? Só aumenta. Então, esses dois pontos me deixaram super reflexivas, né, Lua? Nossa, sim, esse debate, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu acho que se a gente for ver as sociedades, né, conforme o tempo, os tempos foram passando, e a gente pensa na nossa sociedade agora com esse capitalismo contemporâneo, né, igual tem um livro muito interessante que é de um filósofo que trabalha na Universidade de Berlim. Ele é sul-coreano, se não me engano. E ele fez um livro chamado Sociedade do Cansaço. E ele critica muito essa nossa sociedade, essa sociedade da produtividade, da
hipermedicalização. Porque se a gente for ver a história da nossa sociedade, como as pessoas estão vivendo, a gente está vendo que as pessoas estão em sofrimento, em muito sofrimento. E sofrimento psíquico também. Então, o que acontece? A gente precisa comer, a gente precisa de luz, a gente precisa de lugar para morar, as coisas estão ficando cada vez mais caras. Então, assim, às vezes a gente tá trabalhando o máximo que consegue e as contas estão aumentando e a gente não tá ganhando mais. E você começa a sofrer, claro, porque você não consegue aquilo que você gostaria de dar uma vida melhor para sua família, você não consegue, você gostaria de ter mais qualidade de vida e não consegue. E aí começa a ter esse sofrimento psíquico. E aí a gente vê que as pessoas estão buscando cada vez mais remédios para melhorar esse sofrimento psíquico mesmo, porque infelizmente é uma forma mais fácil de remediar isso mesmo, da gente não sofrer tanto. E assim, quem é o culpado disso? Né? A gente vai culpar a pessoa de querer se anestesiar para sofrer menos nessa vida, nesse dia a dia, nessa carga pesada? Claro, não deveria. É o que eu mais vejo eu trabalho com saúde mental, né? Também, então o que eu mais vejo são pessoas que querem realmente se anestesiar e não resolver a origem do problema. E isso não tô culpabilizando, mas a gente vê que nessa sociedade de cansaço, ninguém tem mais coragem, não tem mais forças mesmo para combater ou ir para a origem de algum problema. É muito mais fácil a gente remediar do que terminar um casamento, do que trocar de trabalho, sendo que você precisa, entrar numa academia, mudar totalmente a sua rotina. Realmente é muito mais fácil. Então, é muito difícil você querer culpabilizar, colocar a culpa, mas ele preferiu tomar remédio. Mas analisando todo um contexto, é muito difícil, né? Sim, é uma sociedade que está baseada no hiperconsumo, né? Nós, humanos, precisamos sobreviver a partir, né, de utilizar algo. Nós usamos a água, nós usamos energia elétrica, a gente se alimenta. Mas o hiperconsumo, né, que é o que é estimulado hoje em dia, ele gera seres humanos em sofrimento, né? E aí a pessoa vai mitigar tentando ajudar ali a dor que ela sente, o cansaço que ela sente, ou tentando melhorar o desempenho dela, né? Como também é um dos usos das drogas psiquiátricas, né? Melhorar a atenção, melhorar o foco, melhorar a concentração, tudo para a pessoa melhorar a produção dela, né? Porque a cultura está se baseando em produzir. O que você produz é o que você vai poder ter poder de compra para consumir, né? Está tudo baseado dentro do consumo. Quanto mais você produz, mais você pode consumir. E isso aí assim, é um veneno. Se você não tem o centro, né, um cerne para descobrir qual é o seu objetivo de vida, né, ou se você tem ali algum sentido na sua vida, que é um lugar que você quer, uma direção que você quer inclinar a sua vida, né, eu quero ter uma missão de, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto, ou de ajudar alguém, você pode ficar perdido, né, porque você se vê com as suas ações, você se vê ali meio que nadando contra a maré, tendo que cuidar numa rotina louca na sua vida, tendo que trabalhar. Né? O estudo que a gente viu, ele fala justamente sobre mulheres que têm jornada dupla ou tripla. Então, assim, gente, pensa numa jornada tripla, sabe? O que é para uma pessoa sustentar isso, só para sobreviver, né? Porque as pessoas que têm jornada dupla ou tripla não é porque elas gostam, porque é legal, não, é um sofrimento, sabe? Você não tem um espaço nessa sociedade em que a gente tem que estar sempre produzindo, você não tem espaço para ser, né? Muitas vezes, para fazer o que você quer. Você não queira fazer nada, você não tem esse espaço, você sempre tem que estar produzindo. Isso é um Na mal verdade, a mental gente que não consegue mais não fazer nada, porque como a gente está nesse lugar onde a gente é um produto, saímos do lugar de fazer o que os outros falam, para a gente ser o nosso empreendedor da nossa vida. Então, mesmo quem trabalha em empresa, eu preciso ser o melhor funcionário, mas eu também preciso ser produtivo em casa, eu preciso ir para academia, eu preciso fazer a minha comida, eu preciso ter tempo de brincar com meu filho, eu não posso deixar ele nas telas, eu tenho que ver tudo que ele faz. Então, a gente se cobra tanto de ser uma pessoa, enfim, que dá conta de tudo, que hoje em dia, quando a gente para, a gente não tem
não sabe o que fazer quando para, né? E é o super estímulo que também tem contribuído, talvez, não sei, para o aumento dos diagnósticos de doenças mentais. Então, o número de casos Sim. de hiperatividade, de TDAH ou de inúmeras ansiedade tem aumentado muito, oficialmente. Também, claro, tem as questões de que as sociedades de psiquiatria ou de medicina estão atualizando também o que eles consideram como cada um desses distúrbios ao longo do tempo, isso também conta, mas a gente nunca esteve tão ativo como sociedade, né? A gente nunca teve tanto estímulo ao mesmo tempo e a gente nunca precisou fazer tanta coisa ao mesmo tempo antes, assim, agora tá no auge. Então a gente não sabe mais ficar parado. E talvez isso. Ai, obrigada, Parecida, pelo dia da farmacêutica, bem lembrado. E como farmacêutica, nos últimos anos na indústria, a gente viu, principalmente com a pandemia, o quanto aumentou o número de prescrição mesmo de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos. E é um tratamento super complicado, porque para sair dele também é muito delicado. Você não pode simplesmente interromper a medicação. Além de ter todo um suporte psicológico, familiar por trás, você precisa de uma redução de dose mesmo, porque ele pode causar uma dependência, uma mudança de neurotransmissores no nosso corpo tão grande que a gente precisa lidar com isso aos poucos. Então, quando a gente fala de cansaço e indisposição, a gente está indo em vários pontinhos, né, aí da ansiedade, da depressão, do nosso vício em estimulante, seja ele um simples cafezinho, como outros medicamentos, até o bendito do metilfenidato aí que eu conheço vários amiguinhos que tomam para aumentar a performance, para conseguir ser focado, para entregar melhor tudo que tem que entregar no trabalho. Então, é desafiador mesmo o meio que a gente vive. Mas se a gente conseguir direcionar, sei lá, 10% da energia que a gente direciona para todas essas outras áreas, para que ela retorne para a gente mesmo, dentro do que a gente elabora e discute aqui no Cultive, acho que está mais do que suficiente para construir um corpo, uma mente mais saudável, para que ao longo do tempo a gente consiga ir mudando esse hábito de vida, né? Que a gente, ou pelo menos melhorando a forma de lidar com esse jeito frenético de viver, né? Eu acho que, refletindo em tudo que você falou, Gé, eu acredito que além dessa sociedade do cansaço, essa onda de cansaço crônico que a gente vive, tem um problema também, que eu não sei se vocês já repararam nisso, mas no livro também fala, nessa questão da superpositividade. Do tipo, tudo a gente consegue, eu consigo se eu quiser. Tanto que no livro ele dá até o exemplo falando do Barack Obama, do slogan dele, Yes We Can. E como que tá o pensamento da sociedade agora, né? Então você sempre, não, mas eu posso, não, mas eu consigo, não, mas eu dou conta, não, mas como assim eu não vou fazer isso? Então aí, é igual você falou, usa o metilfenidato aí para dar um pouquinho mais, para conseguir dar conta mesmo. Porque as pessoas não estão conseguindo dar conta e querem cada vez fazer mais, cada vez fazer mais. Então, toda essa positividade de sim, você dar conta também faz com que as pessoas adoeçam, né? E aí também a gente entra nessa questão das redes sociais, que também é um espelho de positividade, de coisas lindas, maravilhosas, ninguém é vulnerável, ninguém tem nada. Então, eu acho que é muito importante a gente falar nisso também, ainda mais que a gente está em pleno setembro amarelo, né? A gente está terminando aí o setembro, então a gente tem que falar sobre isso. Claro que a gente sempre traz aqui uma parte de... Vamos falar sobre rotina, sobre como melhorar o nosso dia a dia de uma forma consciente, sem medicamentos, né? Não tentar medicalizar tudo. Mas em nenhum momento a gente é contra a medicalização. Mas a gente quer que seja usada de forma correta, de um jeito correto, para quem realmente precisa. Porque realmente depressão, TDAH, todos esses transtornos psíquicos causam muito sofrimento. Então, assim, a gente realmente tem que medicar quem precisa, mas não dá para ficar tomando essas medicações à torta direita, como qualquer coisa. Deixa eu tomar aqui como se fosse uma pastilha, uma balinha, para me ajudar a dar conta do meu dia. Então, assim, ou como uma forma crônica, né? A gente só começa sem pensar quando é que a gente vai parar e o que a gente vai fazer para poder parar, né? Não,
e além dessas medicações, a gente não pode esquecer também de cigarro, bebida alcoólica, que são todas drogas lícitas, mas que também são fugas, né? Então, a pessoa tem que começar a perceber, peraí, por que que eu tô tomando esse remedinho para dar conta? Por que que eu tô bebendo mais além da conta? Qual é a origem? Nessa sociedade que a gente está vivendo, nesse cansaço, quando eu falo para os meus pacientes, por exemplo, ai, vamos então fazer pelo menos uma horinha de academia todos os dias, vamos trocar essa alimentação. Ai, mas nossa, eu tô tão cansada, meu dia já é tão puxado, você quer colocar 1 hora de academia no meu dia? Então, assim, as pessoas não estão dando conta mesmo, sabe? E, gente, sim, faz toda a diferença, sabe? E só que é muito mais fácil tomar o remédio. Então, eu acho que tem que parar para analisar, para refletir o porquê de tudo isso, né? E esse... É, Desculpa, Lucas, pode falar. Não, é só complementar que essa superpositividade, ela vem também de encontro àquela questão que todo mundo fala, né, sobre zona de conforto. Gente, o ser humano precisa de zona de conforto. O detalhe é qual é a sua zona de conforto. Porque às vezes a gente não tem uma zona de conforto que é saudável, né, que às vezes prejudica muito a gente, né? Se você abusa de álcool, de cigarro, você tem prejuízo na sua saúde. Então, existem formas de você ter um conforto, sabe? Obter prazer em algo que você faça, assim que você perca, sabe, a sua saúde. A zona de conforto ela é necessária, porque nenhum ser humano vive só fora da zona de conforto, sabe? É a sensação de lar, de você, onde você mora, onde você fala, nossa, estou confortável e tranquilo, ela é necessária pelo bem da sua saúde mental, da saúde em todos os aspectos, né? A gente precisa disso, de uma zona de conforto, mas a gente precisa procurar a zona certa, né? Acho que um dos objetivos do Cultive é isso, a gente trazer esses aspectos da saúde e ajudar vocês a encontrar o conforto, né? E encontrar o bem-estar dentro de todos esses aspectos, né? Não é uma diretriz estrita, a gente tem uma flexibilidade porque cada ser humano, a gente pode ser similar, mas a gente não é igual. Cada organismo tem a sua ali, diferença, por mais que seja muito similar, mas tem a sua individualidade. E a gente encontra a saúde nisso, né? Respeitando essa individualidade. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque como a gente está num cotidiano super pesado e competitivo, seja profissionalmente ou nas nossas vidas, porque o Instagram é uma forma de competição, né? De aparecer lá perfeitas, ter as férias perfeitas, ter os filhos perfeitos, postáveis, Sim. até o café que a gente vai tomar tem que ser instagramável. Então o tempo todo a gente está competindo por alguma coisa e criando uma agitação mental. Só que ao mesmo tempo, o que que a gente cria? Isso que você falou, Lucas, de uma necessidade do conforto, que aí vira aquele eu mereço. Ah, mas então eu mereço uma coisinha mais aqui. Tipo, hoje eu vou comer, pedir um iFood. Não por ser iFood, né? Vou pedir comida, porque hoje eu mereço, meu dia foi pesado. Só que assim, todo dia vai ser pesado, porque é o jeito que a gente está vivendo como sociedade para todo mundo. E aí a gente precisa perceber que a vida é um equilíbrio de pratos. Cada hora a gente está em um assunto ali que a gente fez uma melhoria, a gente vai para outro, mas numa constante evolução, né? Então, não é para sair desesperado o tempo todo querendo melhorar tudo, porque a gente já está exausto. Mas quais são os pontos-chave, aquilo que a gente não pode deixar passar quando a gente fala de saúde, né? Eu acho que isso que é o que tanto a minha experiência como a de vocês anos aí trabalhando com saúde e as nossas experiências pessoais nos trazem, né? Porque o último burnout que eu tive, que eu resolvi mudar a minha rotina drasticamente, foi a evidência disso que a gente está falando aqui hoje, de que uma vida o tempo todo produtiva, ou que a gente busca o nosso melhor a ponto de explorar a nós mesmos, ela não é sustentável se isso não voltar para a gente de alguma forma. Se de alguma forma eu não me nutrir, não cuidar do meu tempo de regeneração e do meu tempo de sono, é insustentável, literalmente. E eu falo isso não só de cadeira, de ter vivido isso pessoalmente, quanto de ter uma série de amigos ao meu redor passando por isso antes ou depois, muitos amigos super jovens que tomam sim psicotrópicos para lidar com o cotidiano, sim. E que a gente vive comentando o quanto é importante, claro, esses medicamentos existirem para nos ajudar, mas que eles não sejam uma muleta, porque isso está mexendo com a gente, né, de alguma forma. A gente não está sendo 100% a gente mesma. É uma ajuda ali para a gente conseguir se virar, mas não pode ser a nossa realidade, né? Sim, com certeza. E grande parte dessa sensação de ter que ser produtivo também gera muita frustração, né? Porque a gente cria expectativas de como a gente vai
performar naquilo que a gente está querendo, como que aquilo vai acontecer. É um caminho com muitas armadilhas. Se a gente começa, né, a perceber, eu acho, por isso que a gente falou, a questão da zona de conforto é que a gente precisa de um lugar para se sentir bem, e aí não ter também aquela questão de, como que é, autoindulgência, né? A gente vai começando a cometer erros através de uma, hoje eu posso, eu mereço, né? Tá caótico, a rotina já é caótica, então você precisa começar a ajustar outras coisas, para daí a gente analisar esse eu mereço, ou hoje eu posso fazer isso, para justamente a gente conseguir combater, né? A gente, como a gente, voltando na questão da produtividade, na questão do consumo, né? Tudo que a gente está pensando em produzir é relacionado a algo que a gente quer consumir ou um poder de consumo que a gente quer aumentar, né? Então, a gente tem que pensar o que eu estou querendo consumir, sabe? O que eu preciso para viver mesmo. A gente muitas vezes não tem esse questionamento, porque o que nós precisamos realmente para viver? Né? A gente pode, às vezes, estar no modus operandi de achar que a gente precisa, e aí a gente está só se enganando, a gente está só gerando mais problemas porque a gente está num modus operandi cultural que é imbuído na gente, que a gente precisa, né, consumir sempre, cada vez mais, mas aquilo não é necessariamente a verdade do nosso ser, não é necessariamente o que a gente quer. Sim, e aí é engraçado que vocês estão falando sobre isso, eu fico pensando que a gente, vivendo nessa sociedade de demanda, 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 a gente vai vivendo numa falsa liberdade, né? É uma falsa liberdade de que a minha vida é ótima, que tá tudo indo lindo, que eu sou super produtiva e que tá tudo certo, tudo maravilhoso. E será que você é realmente liberto? Sendo que você não consegue parar 5 minutos e ficar sozinho com o seu próprio pensamento, você não consegue ter aquele momento de ócio, é o que, igual você falou, né, Gera, com aquele momento de regeneração que é tão importante. Inclusive para nossas próprias escolhas, igual você falou, né, Lucas? A gente vai vivendo nessa coisa de demanda, de impulsividade, e aí não para raciocinar em nada. E aí fica achando, vive na demanda, na demanda, na demanda, começa, mas agora eu tô com falta de memória, tô ansiosa, tô isso, tô aquilo. E aí começa a procurar diagnóstico, isso não é normal. Isso não é comum. Nossa, mas eu não tô dando conta. Gente, óbvio, o seu corpo não tá aguentando mais, ele tá pedindo socorro, ele tá pedindo que você pare, para que você respire, que você tenha pausas, né? E além de tudo isso, a gente tem que normalizar também, gente, dias tristes, ansiedade, isso acontece, é super comum, faz parte da vida, faz parte dos altos e baixos, a gente precisa desses momentos também para que alavanquem a gente para outras coisas, para que a gente cresça, para que a gente tenha resiliência para a vida. Então, às vezes eu recebo no consultório, porque meu remédio tá fraco, porque essa semana eu fiquei triste. Sim, o remédio não é para transformar você em um robô que não tem sentimentos, que não, gente, é normal. Exatamente, você vai ter, para você sentir felicidade, você precisa sentir, saber o que é tristeza também. Então, isso faz parte, então a gente tem que normalizar os sentimentos também de você vai sentir tristeza, você vai ter ansiedade, faz parte. Então, medo também faz parte do nosso dia a dia, é importante para que a gente tenha segurança também. Então, parece que a gente não quer mais sentir, né? A gente tá tão cansado, tão exausto de tudo, que a gente não quer sentir mais nada. O esgotamento, ele traz essa necessidade de uma fuga, e é uma necessidade de uma fuga imediata. Então, tudo isso que a gente busca como prazer imediato tem muito a ver com isso que você falou. Eu não quero ficar triste, eu quero sempre estar bem. Por quê? Porque eu tô, entre aspas, fugindo da minha situação real e que vem para um esgotamento até espiritual, porque a gente não consegue mais estar conectado com o que de fato está em camadas mais profundas nossas, emocionais, etc., que a gente joga para aquele lugar de inconsciente e não sai de lá nunca mais, só que dirige boa parte da minha vida, porque boa parte eu estou agindo com esse meu lado. Então, fugir da gente mesmo, ou fugir desses momentos de conexão, a gente está se enganando, assim, é a tal da falsa liberdade mesmo, do eu mereço, mas espera,
o que que eu tô deixando de ver sobre mim mesma, porque todo mundo ao redor tá vendo, né? Acho que a gente percebe até nos nossos amigos, etc., quando eles estão com alguma questão mais frágil. Às vezes nem a pessoa percebe, mas a gente percebe, porque talvez ela esteja desconectada mesmo e buscando mais e mais fuga, porque ela não tem interesse em se conectar com o que dói. E é o que faz a gente crescer, de fato, amadurecer, seja, enfim, qual esfera for da nossa vida, sem o desafio, a gente não progride, né? A gente fica ali na zona de conforto para sempre, e para onde que a gente vai com isso, né? Se acostuma e também não sente mais prazer com ela e quer mais prazer, mais prazer. E aí mais estímulos para os 5 sentidos, mais estímulo para nossa mente, e que horas que a gente pausa, que horas que a gente volta para dentro, né? Seja para se regenerar, aí fazendo até uma analogia com sono, né? Que é o nosso período ali que seria para me regenerar, para limpar, desintoxicar, a gente precisa disso Descansar. na mente, não só para o corpo, exatamente, para as emoções, tudo isso, né? E é engraçado que isso é um problema muito grande aqui para os ocidentais, né? A gente só quer fugir, colocar as coisinhas embaixo do tapete. A gente não tem tanto essa coisa de vamos ver, vamos analisar, deixa eu sentir esse sofrimento aqui, deixa eu ver o que que é, o que que isso está me mostrando, o que que isso está me trazendo, né? Parece que agora eu acho que as pessoas estão mais abertas a isso. É isso que a gente quer trazer aqui no Cultivo também, até porque nós três, gostamos muito dessa parte da espiritualidade, seja com a Ayurveda, né? Então, é isso que a gente quer trazer também. E assim, não falando como conhecimento mesmo, como autoconhecimento, se a gente for usar uma palavra mais comum, autoconhecimento mesmo. Não é que, vocês precisam meditar no monte do Himalaia, virar guru, não, é parar para analisar o seu sentimento. Você está super ansiosa hoje, mais do que o normal, o que está acontecendo, sabe? O que te despertou isso? Qual é o problema, né? Nossa, esse silenciar, ele é tão importante, porque às vezes você vai descobrir que não são coisas suas, às vezes você percebe que a inquietação, que aquela agitação era do seu trabalho, era porque você estava com um monte de informação na cabeça, que você viu no jornal, que você viu na rede social, sabe? Você estava com muita coisa na cabeça. E quando você silencia, você percebe que muito da sua inquietação era, sei lá, cultural, porque, né, a gente está imerso aí na cultura das redes sociais ou de tudo que acontece no mundo, a gente está informatizado de tudo, né? Isso gera uma inquietação mesmo. E às vezes só o fato de você falar, não, vou ficar aqui um tempinho sem o celular, ou vou, sabe, ficar realmente em silêncio, você começa a ter esse discernimento, né? De perceber o que está rolando e o que é seu, né? Separar o joio do trigo, o que é seu e o que colocaram em você, né? Isso é muito importante. Nossa, Lucas, você pode continuar, desculpa. Não, quantas piras você pode tirar da sua cabeça só de parar e pensar? Não, pera, isso daí eu tô pensando mesmo, alguém me falou e daí eu pirei, sabe? Você usou uma palavra que me veio o conhecimento da Ayurveda sobre os 3 pontos assim cruciais para a saúde mental, que é o discernimento, que é saber aquilo que é bom e que é ruim, que muitas vezes fica comprometido, a coragem ou a força de vontade para se manter naquilo que é bom, né, e não ceder às tentações que vão acontecer mesmo. E o conhecimento, que ele chama aqui de um conhecimento filosófico da vida humana, que é se conhecer o que é importante para você, o que são seus valores, o que você não abre mão, esse tipo de coisa, né? E que no Ayurveda vai também para uma visão espiritual de conexão também, mas que tem vários níveis, né? Então, pela visão tradicional aí, esses são itens valiosíssimos para a saúde mental. Se você não está tendo discernimento para escolher se as situações na sua vida são boas, são ruins, poxa, já é um alerta, você está com alguma questão comprometida já da sua saúde mental, né? E as gerações anteriores talvez não tivessem essa necessidade de silenciar que a gente está tendo agora, que agora acho que é um dos pontos mais importantes, eu diria, porque todo mundo fala, você tem que se cuidar de você mesmo, autoconhecimento, autocuidado. Mas o que é se cuidar? A gente nunca foi ensinado para isso desde criança, né? Pelo menos na minha família ou na minha questão cultural, é sempre cuidando dos outros. Então, minha mãe estava sempre ou trabalhando, ou cuidando de mim, da minha irmã, ou fazendo um monte de coisa. Exemplos de autocuidado ou de como a gente se cuida são mais raros, né? E aí a gente tá nessa de o pouquinho que a gente faz, a gente já acha que é suficiente. Sem pensar que tem que ter uma proporção ali. Se você tá, super agitado, você precisa de uma regeneração na mesma proporção daquilo para ter efeito, senão vai ficar ali no raso e talvez não seja tão efetivo e a gente vai ter que usar a muleta da medicação, né?
Uhum. Sim. E assim, a gente entrando pela medicina chinesa, se a gente pensar num ponto de vista físico, a gente tem, o Ayurveda também, né? A gente tem um combustível para queimar na nossa vida. E quanto mais agitação a gente traz para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, é como se a gente estivesse queimando mais dessa energia vital que a gente tem lá de reserva que a gente recebeu dos nossos pais. E aí, uma hora ela acaba, né? A energia ancestral pro chinês, ela vai sendo utilizada. Claro que ela pode ser utilizada menos à medida que o quê? Que você se alimenta melhor e digere melhor essa comida. Então, tipo assim, o que você come contribui muito para você usar menos da energia que você tem lá, do combustível básico que você tem lá, que é reserva, né? Mas quanto menos você vai cuidando desses outros aspectos, né? Se você dorme pouco, se você se alimenta mal, pior isso vai ficando. Você vai usando a reserva que você tem, e aí toda essa agitação, sabe, para quê? Né? Um desgaste físico que você gera no seu corpo, às vezes, muitas vezes sem essa necessidade, porque você não está sabendo guiar. Né? Você está produzindo ali, mas para quê? Você parou para pensar para quê, né? Por quem? E voltando a gente falando do Ayurveda, né? Que a gente sempre quer ter uma mente super sátrica, mas a gente precisa do Rajas e do Tamas também, né? A gente precisa de um Tamas para conseguir entrar num sono, relaxar, ficar mais tranquilo. Precisa de um Rajas para coisas que tem mais coragem, precisa de iniciativa. Então, assim, é aquela coisa do Exato. equilíbrio mesmo, né? Não é sempre viver lá no Rajas, lá no 100%. Não, gente, não tem como. Você não tem que estar 100% sádico, né? Nem 100% rajásico, nem 100% tamásico. Porque 100% tamásico a gente pode aí pensar numa depressão, 100% rajásico a gente pode se equiparar a um transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, até nesses saberes ancestrais já falavam sobre isso. Se a gente for pensar agora nessa sociedade que a gente vive, como vocês falaram, que é super estimulada, e pro Ayurveda a gente é estimulado pelos 5 sentidos, então, assim, é o tempo inteiro vendo desgraça na televisão, o tempo inteiro ouvindo música com um monte de coisa horrível, é o tempo inteiro comendo comida ruim, Sim. é o tempo inteiro ser super sedentário, não tem movimento. Então, assim, é um sofrimento psíquico, um sofrimento do corpo, um sofrimento da alma, de tudo, né? Então, o Cultive Ser quer trazer isso mesmo. É isso que a gente quer que vocês tenham consciência mesmo. E ter uma rotina consciente, você ter autoconhecimento, faz com que você tenha uma rotina consciente. Porque você vai saber o que você precisa. Poxa, estou super. Me conheço, estou um pouquinho além do meu comum, do meu normal. Então, peraí, eu acho que agora é um momento de eu dar uma relaxada. Você não precisa meditar. A gente vê, quando a gente fala disso de meditar, como as pessoas têm essa dificuldade de só sentar e não falar nada, não pensar não precisa pensar em nada, mas assim, ficar naquele momento de silêncio mesmo. As pessoas têm essa dificuldade, começa a dar aquela coceirinha aqui, aquele pensamento no boleto ali, e não tem problema, conhecimento é assim mesmo, é aquela lei, né? O corpo tá em movimento, tende a ficar em movimento. Então, vai acostumando aos poucos, senta um pouquinho, fica 5 minutinhos, sabe? Deixa os pensamentos irem e virem. Veio o boleto, tá, depois eu pago o boleto. Tá bom, depois eu vejo isso. E começar a criar esses períodos de pausas, de respiração, né? A Gé mesmo já colocou aí no Cultive, aí no Instagram, algumas respirações. Então, é super importante a gente trazer isso para nossa rotina. A gente precisa ter consciência, porque coisas pequenas fazem muita diferença. E eu vejo isso pelos meus pacientes. Gente, pra gente dar um diagnóstico para uma pessoa, um diagnóstico certeiro mesmo, pode demorar muito tempo. Nada na psiquiatria é super papum e é isso. Não, às vezes a gente demora meses para conseguir realmente chegar num diagnóstico. Às vezes a medicação é uma tentativa e erro. Às vezes um remédio é bom para outra pessoa, não é bom para outro remédio. Para a pessoa ter um diagnóstico, a gente tem um manual para isso, um manual de diagnóstico, né? O DSM-5. Então, assim, leva tempo, tem que preencher critérios. Não é, estou ansiosa há 2 dias, toma aqui seu remédio, vai sair daqui com o remédio. Não é assim. Então, se você for num psiquiatra e ele fizer isso com você, então tenha noção, porque eu acho que a pessoa que mais conhece, que mais pode falar sobre você, sobre o seu conhecimento, é você mesmo. Então, assim, não é porque você teve 2 dias, 3 dias de ansiedade um pouquinho fora do comum que você tem que sair de lá com 50 medicações, medicação para dormir, medicação para ansiedade. Então, assim, a gente também tem que ter esse discernimento das coisas, né? Porque realmente
A hipermedicalização está aí. Infelizmente, os profissionais da saúde também se acostumaram a isso também, a medicar todo mundo. Já tem estudos aí falando que tem mais ou menos 60% das pessoas que têm algum diagnóstico de transtorno psiquiátrico não tem. Gente, 60% é muito. Então, assim, tá, alguma coisa tá errada. Tá muito, ou tem muita gente querendo apaziguar sofrimento, né? Ou os diagnósticos realmente são banalizados, né? O diagnóstico às O vezes para a alívio, né? pessoa é um, ai, me diagnosticaram, agora Não é culpa acabou. minha. Ou ela fica muito mal. Exato. Gente, né? Assim, eu lembrando aqui de situações que eu estava pensando sobre essa questão da consciência, cara, essa estende a tudo. Vocês vão cansar de ouvir a gente falar aqui que consciência é tudo e que tudo começa na consciência, porque realmente é tudo. Às vezes eu recebo muitas vezes do consultório, a pessoa passou mal, eu vou com ela rememorar o que ela comeu. Sempre tem algo que ela comeu que foi o gatilho para aquilo. Mas ela não tinha ligado, sabe, A com B. E é tudo. Quando você estende essa ferramenta da consciência, você começa a entender muito bem o que acontece com você. Ah, eu tô mais ansioso hoje, mas espera. Vou analisar então o que aconteceu nos outros dias. Ou, eu tô me sentindo um pouquinho mal, deixa eu ver. Sabe, isso é um caminho natural, mas às vezes a gente não tem tanta facilidade para fazer, ou não tem tanta propriedade. A gente não conhece, né, o nosso corpo, não conhece como que funciona a nossa fisiologia, mas, sabe, tudo começa pela consciência. Tudo que a gente vai traçar de qualquer tratamento vai estar ligado à consciência, porque está ligado também a órgãos do sentido, né? Como a Poliana falou no Ayurveda. A gente recebe, a gente percebe o mundo, tudo aqui, ó, é as janelas do mundo, né? O seu tato, a sua visão, a gente trazia muito na visão, a nossa audição. Então, assim, tudo está ligado a isso. São as janelas de percepções. E isso, todas essas informações que a gente recebe nos causam coisas, né? E através dessa percepção a gente também consegue se ajudar. Lembrando, você falou um ponto que eu resolvi ressaltar aqui, que a gente acha que se conhece, mas a gente nunca foi ensinado a se observar. Então, do que a gente está falando aqui, Sim. que é cansaço, indisposição, etc., às vezes é um comportamento que você já vem fazendo de uma maneira inadequada, você, né? A gente, como sociedade, vem fazendo de uma forma inadequada há meses e talvez anos. Então, não é uma coisa que você vai ter a capacidade de perceber sozinho que você está fazendo errado. Por isso que a gente está aqui como Cultive Ser para te ajudar a te mostrar, olha, com a nossa experiência, com os nossos estudos de anos e anos aí, a gente tá aqui para te mostrar uma faixa, porque cada pessoa é única, então, e cada uma se expressa de um jeito, então, até a gente entender exatamente o que você quer dizer, etc., também tem um gap aí, mas te mostrar para que você auxilie aí a identificar, poxa, eu achava que isso aqui era assim, mas não é. E eu falo isso porque antes do meu processo de esgotamento que aconteceu uns meses atrás, meus amigos me davam alertas, tipo, mas você não acha que você tá fazendo isso aqui demais? Você não acha que isso aqui, não sei, era bom você dar uma olhada? E eu achava, não, tá tudo bem, tá tudo normal, eu dou conta. É o bendito do pensamento que a Poliana comentou, não, tudo certo, é só um tempinho aqui, depois vai passar, vai ficar tudo sob controle. E um tempo que nunca chegou, tá? Até eu, de fato, esgotar. Então, a gente sai do comportamento radiásico ali de estímulo, estímulo, agitação, agitação. Aí gasta toda a energia que a gente tem, a gente vai pro tamásico no sentido de depressão e esgotamento mesmo. Então, uma cadeia que a gente está falando que está acontecendo aí, está acontecendo com todo mundo. O negócio agora é você perceber em qual nível você tá. Porque a gente está falando de um comportamento aqui social hoje, infelizmente. E a nossa intenção aqui é reverter essa estatística preocupante de mais e mais diagnósticos e mais pessoas que estão tomando medicamentos sem previsão de quando é que elas vão voltar para si. Então, nossa intenção aqui, o nosso intuito é caminhar junto com você, pegar na sua mão e te mostrar, olha, isso aqui é um alerta, tem aqui sugestões de como você pode trazer, o que cabe na sua rotina dentro disso aqui que a gente está sugerindo. Porque não tá bacana para ninguém, assim, gente. Eu não conheço hoje. Dentro do meu meio, é muito raro ter uma pessoa que sabe descansar. É muito raro ter uma pessoa que senta e consegue ficar no ócio sem precisar ouvir uma música, sem assistir nada e sem mexer no celular, por, sei lá, que seja 5 minutos. 5 minutos sem todos esses estímulos. E não vale quando tá acordando ou quando tá muito com sono, né? Ali no meio do dia. Não conheço, é muito raro. Você falando isso, já também, o que a gente também quer falar que tá, tudo bem, se às vezes você já entrou nesse sofrimento psíquico
já tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou também ou um diagnóstico de depressão, também isso aqui que a gente está fazendo também é para você. Porque a gente sabe também que só a medicação individualizada também não faz milagres. A gente precisa de uma transformação total, a gente precisa mudar a nossa rotina, porque fazer exercício físico é um remédio, a gente dormir bem é um remédio. Então, assim, é mudar a rotina mesmo, é ter consciência de que tudo isso vai ajudar na sua saúde mental e nesse cansaço que você sente. Porque é o que você falou, a gente não tem noção. Quando você tá no meio do olho do furacão, você não tem noção. E quando você tem, você sente culpa de parar. Ou de não fazer alguma coisa. Você falar, não, eu acho que eu não vou fazer isso, não vou entregar isso, não. Ai, mas nossa, acho que não posso fazer isso. Como eu vou dizer não, né? Exatamente. Então, assim, olha que loucura, olha que bololô todo que a gente entra, né? Mas cada não É um processo não de cura, né? para o externo é um sim para si e vice-versa, né? Mas é muito delicado porque envolve muitas emoções e uma série de coisas aí nesse processo. Mas do que a gente está falando aqui tem mais a ver com dizer não, tirar coisas do que incluir coisas, né? Quando se trata de cansaço e indisposição, quando a gente está perdendo o prazer ou o ânimo de fazer coisas que antes eram importantes para a gente, é um alerta muito grande que precisa de uma ação imediata, né? A Aparecida falou E aqui, a gente né? tem que ter Rapidinho, todos nós estamos precisando de ajuda. Sim, porque ninguém viveu o que a gente está vivendo agora, né? Essa nova vida para todo mundo, de tantos estímulos de rede social. E a gente não tem só uma rede social. É Instagram, é Plicploc, é o passarinho, é o X, ninguém tá conseguindo. Sim. Não tem manual também de instrução, né? A gente está criando à medida que a gente está vivendo e presenciando tudo que está acontecendo. Exato, aqui, né? e tudo isso é o tempo todo, é fazendo várias coisas, é ouvindo música e lendo e trabalhando e no WhatsApp, tem o WhatsApp web, e é assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, todo momento. Você faz uma máscara de babosa, faz faxina, enquanto isso faz não sei o quê. Não é só no trabalho, é em casa também, né? Hoje em dia a gente tem que fazer tudo. Aí já faz o cronograma capilar ao mesmo tempo, é tipo tudo, a gente tem que ser maravilhoso o tempo todo. Só que é insustentável. Não, o problema da gente ter um aparelho celular que também tem tudo também é um problema. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa, eu falo por mim, que eu sou uma pessoa muito ruim de responder no WhatsApp, eu tenho esse probleminha. Só que assim, gente, tá tudo bem, entendeu? Agora, parece que você ter um WhatsApp te obriga a responder as pessoas no milésimo que ela te mandou uma mensagem. Como assim você não tava perto do celular? Como assim você não ouviu? Gente, entendeu? Calma, né? Vamos devagar aí. Assim, as pessoas já estão ultrapassando também a individualidade de cada um, achando que, nossa, mas você é muito ruim de responder, você não sei o quê. E assim, gente, cada um tem seu tempo, sabe? E é muito louco isso, do quão imediatista a gente tá, né? Sim. E você gera um padrão nas pessoas, né? Fulana respondia rápido. O que está acontecendo? Alguma coisa deve estar acontecendo. Aí a pessoa fica ansiosa. Aí, calma, gente. As pessoas se comunicavam por Exatamente. O mundo não comporta mais isso, né? Quando eu usava meu celular só para minha vida pessoal, eu normalizei com os meus amigos que eu demoro para responder mesmo e eles aceitavam esse fato, né? Agora, quando a gente mistura trabalho com vida pessoal, também é outra coisa que é a receita para gerar ansiedade. Porque você fala, não, eu só vou ver uma coisinha que é importante ali para aquele negócio. Aí quando você vai ver, já era. Aparecida, que bom que temos vocês que estão dispondo do seu tempo para nos ajudar. Exatamente, é para isso que a gente está aqui, porque a gente já viveu isso, a gente presencia isso todos os dias, a gente acompanha isso nos nossos pacientes. Então a gente se juntou mesmo, criou o nosso método, uma forma que a gente sabe que funciona para ajudar vocês mesmo, no dia a dia, numa rotina, com autoconhecimento, sabe? Baseado em conhecimentos do Ayurveda, que tem 5.000 anos, conhecimentos científicos. Então, assim, nada aqui é baseado na nossa cabeça. São vivências e muito estudo, né? Estudos diferentes, vivências diferentes que levam para o mesmo lugar, né? Isso que é o mais interessante de quando o Cultive nasceu, que é o quanto, falando línguas diferentes, a gente chega no mesmo lugar, que é o simples que está no dia a dia, né? Tudo que a gente
investe na gente mesmo retorna, seja com saúde ou não, né? Depende do que a gente está se dando hoje, né? É impressionante essa relação. Sim. Ih, acho que travou. Travou? Travou aí, gente? Acho que travou a minha câmera. Travou não, eu tô Tá vendo indo? e ouvindo normal. Tá. Então tá bom. Deu uma travadinha aqui vocês pra mim. É, exato. Tecnologia. Eu acho que A é gente falou tanto isso. dela, né? Acho que é isso, né, gente? Que a gente queria passar Pois para é. vocês nessa segundona, mais um tema super importante. Não normalizem esse estresse crônico, esse cansaço crônico, essa indisposição. Hoje em dia, quando você vai conversar com as pessoas ao tempo inteiro, ai, como que você tá? Ai, menina, tô cansada, meu Deus, exausta o tempo inteiro, não melhora com nada, não passa. E aí você encontra outro dia a mesma queixa, a mesma queixa. E tá todo mundo assim. Então, assim, alguma coisa precisa acontecer. Já que a gente, infelizmente, não consegue mudar a nossa sociedade, o mundo, a gente tem que mudar o nosso mundo, né? E começa pela nossa rotina, ter consciência dos nossos hábitos, consciência dos nossos passos no dia a dia, e que isso faz total diferença, né? Na nossa vida, onde a gente quer chegar, para a saúde que a gente quer ter. A gente tem que mudar o que a gente tem poder, né? Dentro das nossas ações. Porque o que não tem poder, não dá mesmo. Né? Agora, o que está no nosso alcance, a gente tem que fazer um esforcinho e ter essa consciência. Exatamente. Gente, então obrigada. Uma boa noite para todo mundo, uma boa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer coisa sobre algum ponto que a gente discutiu aqui, deixa nos comentários. Se você acha que isso aqui pode ser útil para alguém, e enquanto a gente estava falando, eu pensei já em várias pessoas que, tipo, meu Deus, né? Isso aqui seria interessante, encaminhem, porque mais e mais pessoas precisam saber como se cuidar. E a gente está aí numa sociedade que está aprendendo, né? Nunca a gente falou tanto de autocuidado como agora, mas como é que faz isso, né? Vem aqui com a gente que a gente tá preparando mais e mais conteúdos para te ajudar nessa trajetória aí de promover saúde. E um beijo, Poliana e Lucas. Obrigada. Beijo, Até a próxima. gente. Beijo. Boa semana. Boa semana para vocês.